Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um trabalho diferente. Final de semana nós tivemos um evento e dentro desse evento foi solicitado, né, que a gente trabalhasse algumas coisas. Foi que apareceu muita ansiedade ali, com muitas mulheres, e hoje a gente vai trazer ansiedade, esse tema tão rico que fala sobre tanto sobre nós mulheres, tá? Todo mundo vendo bem, ouvindo bem? Deixa eu só ver aqui se foi também. Foi, muito bem. Ok. E para a gente abrir o nosso encontro de hoje, como vocês sabem, eu sempre faço um benzimento para a gente poder começar. Então, o benzimento de hoje ele vai ser na energia da lavanda. Então, eu vou pedir para que vocês fechem um pouquinho os olhos, para quem está aqui comigo, acompanhando. Então, a gente vai, vamos acender aqui o nosso Palo Santo, que vai trazer uma fumacinha para nós. A fumaça é muito legal, porque ela faz um trabalho de limpeza energética, principalmente no campo sutil das coisas. Então, aqui temos uma fumacinha para vocês. Então, fechem seus olhos, se conectem com a respiração de vocês. Eu vou mandar uma energia daqui, a energia da lavanda para vocês. Então, pensem na flor de lavanda, no cheirinho que ela tem. Como é que é a lavanda para vocês? Aquela cor roxinha, aquela flor delicada. Vai pensando aí na lavanda. E aí vocês fechem um pouquinho os olhos e se conectem com a lavanda, para que essa erva, que a medicina dela possa trabalhar com a gente no dia de hoje, que vocês possam receber aí no campo energético de vocês, onde quer que vocês estejam, todos os benefícios que a erva da lavanda traz no sentido de calma, de tranquilidade, mas principalmente ela traz para nós uma sensação, uma percepção de conectar conosco, com o nosso coração. Então, é uma erva que a gente usa com as crianças, a gente usa com os bebês, naquela sua cor roxa, né, lilás da transmutação. Então, que a lavanda, a energia da lavanda possa estar conosco nesse encontro de hoje. Então, respirem fundo aí, do lado de vocês, na casa de vocês. Eu vou mexer aqui um pouquinho, que eu acho que fica melhor. Tô bem. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre ansiedade, principalmente para as mães que me escutam aqui. Mas se você também não é mãe, você pode pensar nos seus sobrinhos, nos amigos, nos filhos das suas amigas, amigos, e vamos olhar um pouquinho para as crianças de hoje, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, né, de 10 e 12 anos, não são tão pequenos assim, mas o que eu percebo neles? Uma inquietação. Então, eu lembro que quando eles eram bem pequenos, estou entediado, era a fala, né? Ai, que tédio. E as crianças de hoje, elas não sentem tédio, elas não se sentem cansadas, elas têm, elas ficam inquietas e aí elas usam os eletrônicos para dar aquela acalmada, a gente liga a TV e tudo mais. Só que quando a gente vai para a vida adulta e a gente não olha para essa ansiedade, que parece ser uma coisa boba, uma inquietação, né, meio sem sentido, quando a gente vai percebendo isso ao longo do tempo, isso atrapalha pra caramba a vida da gente. Por quê? Porque hoje, como adulta, eu tenho infinitas coisas para pensar, desde as coisas de casa, da rotina ali da casa, como também as questões do trabalho, dos pacientes, dos clientes, né? A vida adulta acontecendo. E aí, o que que acontece? A gente tem tanta coisa para pensar, e aí o que que eu penso primeiro, né? Como que eu vou organizar minha rotina com essa bagunça? E as crianças, elas copiam aquilo que a gente faz, né? Então, como é que minha mãe lida com a ansiedade? Quando minha mãe está com pressa, quando ela está atrasada, o que que acontece ali na dinâmica da nossa casa?
Para que a gente consiga trabalhar com as crianças e desacelerar os nossos pequenos, nós precisamos, de alguma forma, aprender primeiro a nos acalmarmos, né? A gente não consegue acalmar ninguém se a gente não dominar essa habilidade. Então, eu não nasci com ela e venho desenvolvendo ela, e acredito que nessa minha jornada de vida, desenvolver essa habilidade está dentro disso, essa calma. Por quê? Porque eu não tenho. Então, se eu não tenho, eu desenvolvo. Eu ouvi ontem de uma mulher que, ai, mas é que eu sou muito agitada. Eu também sou. Então, essa agitação interna, só que nem ela falou, né? Ai, mas eu escondo bem. Até quando você vai conseguir esconder uma agitação interna? Né? Aquilo ali se transforma em sintoma ao longo prazo. Ela era jovem, tinha 20 e poucos anos, 23 ou 24 anos, então ela ainda consegue levar essa agitação interna sem colocar isso para fora de algum jeito. Mas quando a idade vai chegando e as complexidades chegam junto, então os desafios da maternidade, desafios da transição de carreira, relacionamentos, essa agitação ela vai ficando de um jeito em que a gente não controla. A gente acha que controla porque a gente não explode, porque a gente não verbaliza, a gente não fala sobre aquilo. Então a gente recolhe. E o nosso corpo vai somatizar essa sua agitação e vai transformar isso em alguma coisa. Alergia de pele, uma coceira, queda de cabelo, N outros sintomas que podem acontecer. E por que eu trouxe esse tema hoje para a gente trabalhar? Ele estava na pauta, óbvio, né? Seguimos o script aí do trabalho, mas ele encaixou muito com o que eu vi final de semana, que é algo que eu venho desenvolvendo e lapidando, né? Coisas que funcionam, que não funcionam e que são de acordo com a minha rotina e que tem a ver com aquilo que eu faço e o que é mais fácil para mim. Por quê? Quando a gente vai estudar sobre o tema, vamos pensar em comportamento, tá? Aqui a ideia é a gente trabalhar a questão da ansiedade antes da crise. Antes da crise de ansiedade, antes da síndrome do pânico, é antes. Quando isso já se instala, um burnout, qualquer coisa que seja, né? Quando isso acontece, é porque essa primeira fase aconteceu há muitos anos e a gente não olhou. Então, o papo aqui é que a gente se perceba como nós estamos hoje e olhar para quem está à nossa frente, que são os pequenos. E aí eu consigo trazer um parâmetro, lembrar da minha história, como eu era quando criança. Como você era quando criança? Você era uma criança agitada ou era uma criança que tinha o bicho carpinteiro? Porque eu era essa criança, né? Naquela época não tinha diagnóstico de TDAH, autismo, não existia essas. A medicina trabalhava dentro da questão da psiquiatria, mas era numa outra vertente. Né? A neurologia era uma outra naquela época. Então, o que tinha? Era a criança que não parava quieta. Ah, o bicho carpinteiro. Era estressada, a criança. Então, todas essas coisinhas aconteciam. E como é que os nossos pais lidavam com isso? Né? Então, a gente não tinha essa permissão, pelo menos eu não fui criada assim, de ser expansiva, de poder ser a gente. Então, a gente foi criado no sentido de criança tem que ficar quieta, obediente, obedecer, respeitar limites e regras e algo muito, muito contido. Conforme a gente vai crescendo, essa contenção ela não cabe mais na gente e de alguma forma isso vai extravasando. Então, vai para o déficit de atenção, faz muitas coisas, não termina, não consigo concluir um livro, compro vários livros, não leio nenhum, ou leio todos, né? Vou lendo todos ao mesmo tempo, então hoje eu estou lendo acho que uns 4 livros ao mesmo tempo, mas eu fico só nesses 4, né? Então eu falo que eu tenho um só, eu não consigo ler um livro, né? De capa a capa. Então, eu tenho 4 temas que estão sendo trabalhados, 2 deles são temas de estudo, de trabalho, e 2 temas são mais light, né? Então, são histórias, contos, biografias, que vão me trazer ali coisas que eu possa usar no meu dia a dia, não só na minha vida, mas como no meu trabalho. Mas a ideia principal é a gente não se prender ao tenho que ler os 4, do começo ao fim.
Então, são regras que a gente coloca para nós. E a gente faz isso com os pequenos, a gente coloca muitas regras para eles, porque a gente foi criado assim, é a informação que a gente traz e que é mais forte. Então, hoje, eu tenho a possibilidade de lidar, escolher, né, um caminho dos diversos que existem terapêuticos para que eu possa aprender a perceber a ansiedade quando ela chega, em que momento que ela dispara. Existem gatilhos para essa ansiedade. Pode ser prazos de trabalho, cobranças na relação, cobrança dos seus pais, cobrança dos seus filhos, cobrança de forma geral. Isso vai gerando uma pressão na gente e essa ansiedade ela acontece. Ou ansioso é aquele que vive no futuro, né? Ele não consegue olhar para o momento presente, ele quer as coisas e ele caminha no sentido, na vida dele, em direção àquilo que ele quer, mas ele não consegue aproveitar a viagem. O momento presente para ele, muitas vezes não existe. Ele tá aqui, mas ele tá lá. Então, a respiração, ela é a única forma que nos coloca em contato com o momento presente. Isso que eu vou repetir. A respiração é a única coisa que nos coloca em contato com o momento presente, o aqui e o agora. O ar que entra e o ar que sai. Quando você faz, eu tô no agora. E se eu puxar o ar e soltar novamente, eu já tô no momento seguinte. Aquela respiração que eu fiz ali atrás já passou, já virou passado. Então, a respiração foi uma ferramenta que eu aprendi na faculdade, na fisioterapia, usamos muito com todos os pacientes em todas as áreas, e é algo que a gente faz, né? Eu falo, o nariz está aqui comigo o tempo inteiro, então eu ando com isso para lá e para cá, aprendo a técnica e vou treinando ela dia após dia, dia após dia, vou fazendo com que ela faça parte da minha rotina, com que ela se encaixe na minha rotina. A gente já faz coisa pra caramba. Eu sei que você que tá aí faz milhões de coisas. A sua lista de tarefa é gigante. Eu sei. Eu sei. Você tem muitos compromissos. E colocar para você mais um compromisso, você não vai dar conta. Vai te gerar ansiedade de querer resolver e querer fazer. Então, presta atenção hoje na quantidade de coisas que você faz. Se pergunte, por que que eu faço? Eu sei que tem coisas que você faz que são obrigatórias do teu dia a dia, né? Então, a minha rotina hoje tá em cuidar ali das crianças na hora do almoço, café da manhã, põe para a escola, aquela rotina com eles e ainda organizar as coisas deles, porque eles ainda se perdem nos compromissos que eles têm com a escola, com as outras atividades que eles fazem. Então, gerenciar isso gera uma ansiedade, porque a gente quer que eles cumpram aquele prazo, que eles sigam aquilo. Só que eles estão construindo esse aspecto da personalidade deles ainda. Então, se eu gero muita pressão, era o que eu fazia antes, né? Antes de ter esse conhecimento, essa consciência, era o que eu fazia com as crianças. Eu gerava muita pressão para eles. E aí, uma mãe ansiosa, gerando pressão nos filhos, o que que essas crianças vão, que comportamento que elas vão ter? Sossegados, crianças tranquilas? Não, são crianças agitadas, crianças que gritam. Então, a gente quando reclama do comportamento de alguém, né? Então, principalmente das crianças, ai, nossa, mas é tão assim. Olha para você. Aonde em você, em algum lugar, este comportamento te visita também. Faz parte ali de você. E essa é o tema que eu trouxe para a gente ler hoje. Faz parte da gente, da nossa natureza. Então, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim? Não. Eu nasci assim, fui criada assim, mas hoje adulta eu escolho. Quero mudar. Isso me atrapalha, me cansa, me deixa estressada no final do dia. Né? Ao invés de eu fazer minhas coisas de uma forma leve, bailar com as minhas atividades, era ferro e fogo, empurrando as coisas, né? Tendo que cumprir com aquele monte de compromisso que muitos nem tinham a ver comigo. Então, não é para você largar tudo que você faz, mas é você entender o porquê você faz, o que você faz.
Se está fazendo sentido para a tua vida, para a tua carreira, para o teu relacionamento, para as tuas relações, continua. Mas organiza. Não precisa ser, sabe, catando cavaco, aquela coisa maluca. Não precisa ser assim. Dá para ser mais leve, dá para ser desacelerado, dá para ser mais devagar. Então, comece a perceber o quanto essa agitação te atrapalha hoje. E dê uma nota de 0 a 10. Quanto que a sua agitação te atrapalha de 0 a 10 hoje? Fica com essa pergunta aí, que eu vou ler para nós o nosso tema de hoje. Nossa, deixei lá longe. Vamos lá. E o tema que eu trouxe para gente ler hoje tem tudo a ver com as nossas características, porque ele fala de singularidade. Singularidade, né? Se a gente for pensar na origem da palavra, né? Singular, único. Eu sou única. Você é único também. Você é única. E as crianças também são. E por que a gente tende a querer que as pessoas mudem? Fulano tem que mudar. Minha mãe precisa mudar. Ai, meu marido não muda. Nossa, meu filhinho não muda. Minha irmã não muda. Por que eu entendo que as pessoas precisam mudar? Se eu parto desse lugar de singularidade, essas pessoas também. Elas também são singulares. Então, se eu parto desse lugar de singularidade, eu preciso parar com essa mania de querer que as pessoas mudem. Elas não vão mudar. Por quê? Porque elas são assim. É isso? É simples assim. Porque elas são dessa forma. Ai, mas se mudasse, eu sei que facilitaria muito a sua vida, a sua relação com essa pessoa. Difícil é você amar, continuar amando essa pessoa como ela é. E isso requer da gente um primeiro passo, que é olhar para nós, como nós somos. Como somos. E falando de singularidade, ela está além da superioridade e da inferioridade. Todo ser humano é único. Não existe ninguém superior ou inferior. Sim, as pessoas são diferentes. Deixe-me lembrá-lo de uma coisa, senão você me entenderá mal. Eu não estou dizendo que todo mundo é igual. Ninguém é superior, ninguém é inferior, mas ninguém também é igual. As pessoas são simplesmente únicas e incomparáveis. Você é você e eu sou eu. Eu tenho que contribuir com o meu potencial para a vida. Você tem que contribuir com o seu potencial para a sua vida. Eu tenho que descobrir o meu próprio ser. E você tem que descobrir o seu próprio ser. Quando a inferioridade desaparece, todo sentimento de superioridade também desaparece. Eles vivem juntos, não podem ser separados. O homem que se sente superior ainda está se sentindo inferior, de alguma forma. E o homem que se sente inferior quer se sentir superior de alguma maneira. Eles formam um par. Estão sempre juntos e não podem ficar separados. Fica com essa hoje. Quanta informação tem neste pequeno trecho? Como que é para você quando você olha e se compara? Né? Porque a gente se compara, tá? Ainda estamos num nível de desenvolvimento, né? Eu falo de evolução, que a gente se compara. A gente se compara com o coleguinha ali, com a coleguinha ali, que faz tal coisa, tem tal resultado, aí você olha, quer copiar, aí você copia, funciona, depois não dá mais certo. Porque aquele estado de ser
único que ele traz ali no texto, é esse ser único que a gente precisa trazer para nós também. E aí, quando eu trago isso para mim, eu paro de me comparar. Eu paro de me comparar, porque não há comparação. Não há. Eu tenho a minha história, você tem a sua história. Se aproprie da sua história. Eu tenho feito isso comigo. Me apropriando da minha história, das minhas características, né? De criança, de adolescente, de jovem, de mulher mais madura, né? Vou fazer 44 anos, então, bastante coisa vivida aí. Até aqui. Então, como é que eu lido com essas coisas que vieram me acontecendo, né? E que fazem tanto movimento dentro de mim que me permite ser como sou. É fácil? Não, não é. É um mergulho para dentro, dentro de uma cadência que você escolhe, num ritmo que você escolhe. Esse ritmo quem dá é você. Então, para que a gente continue no nosso ritmo interno, a gente vai fazer um exercício para trabalhar essa ansiedade. Então, você vai ajeitar a sua postura aí onde você está. Senta com a sua coluna reta. Abre o peito. Descola o ombro das orelhas. A gente fica assim, né? Tenso. Então, relaxa a sua postura. Fecha seus olhos. E a gente vai inspirar e expirar 3 vezes. Então, puxa o ar e solta pela boca. Mais uma vez, inspira e solta. Inspira e solta. Agora a gente vai fazer 2 tempos. Inspira, segura, conta 1, conta 2 e solta. Mais uma vez, inspira, segura e solta. 3, inspira, segura 3, solta 3. Inspira 3, segura 3, solta 3. Você pode fazer 4 vezes, se você conseguir, eu vou parar no 3 e vou repetir mais 2 vezes, então você repete aí junto comigo. Então, inspira em 3 tempos, seguro 3 tempos, solto em 3 tempos. Inspira e solta o ar. E observa como é que seu corpo fica depois desse tipo de estímulo. A ideia com esse exercício é você, claro, repetir mais vezes um tempo, repetir algumas vezes 2 tempos, repetir algumas vezes 3 tempos. Existe uma série, eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês esse exercício. Eu não coloquei antes porque eu queria primeiro ensinar, mas eu vou deixar ele na descrição para que vocês possam repetir e fazer quantas vezes vocês sentirem. E diante das situações que te atravessam, de conflito, de raiva, qualquer emoção que chega e que vai te atravessar, faça essa respiração para que você possa tomar novamente esse seu centro e baixar a tua frequência cardíaca, porque é só baixando a frequência cardíaca que a ansiedade baixa. Não existe outro caminho. Enquanto você está ansioso, tua respiração está curta,
Você ventila pouco, que a gente fala, né? Pouco oxigênio. Pouco oxigênio no meu cérebro, eu não penso direito. Então, faça primeiro essa respiração, depois você responde a pessoa. Faça essa respiração, depois você responde aquele e-mail, aquela mensagem. Tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. A gente se encontra aqui na próxima segunda-feira, às 18h30. Deixem as mensagens de vocês. Pode ser por aqui, pelo YouTube, ou podem mandar no direct do Instagram. Instagram, obrigada pela presença de vocês. Venham para cá, porque aqui a gente consegue compartilhar, eu consigo ler as mensagens, fica mais fácil. Obrigada a todos que estiveram. E a gente vai continuar trabalhando respiração consciente, retomar esse nosso poder interno. Ninguém vai dar ele para nós. É a gente que precisa tomar isso, fazer por nós. E a gente se vê na próxima segunda. Muito obrigada. Lembra de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com todas as pessoas. Em vez de compartilhar corrente no seu WhatsApp, compartilhe vídeos bons. Se você conhece pessoas aceleradas, esse vídeo é para elas, tá bom? Um beijo e a gente se encontra na próxima semana.